Para você que acompanha o CNN 360, a gente relembra que hoje de manhã, nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma motociata com apoiadores em São Paulo. O comboio deixou a capital paulista rumo ao município de Americana, no interior do estado, pela rodovia dos Bandeirantes, num percurso estimado em 130 quilômetros. Essa motociata contou também com a presença do ex-ministro de Infraestrutura, agora pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. 2 faixas da rodovia dos Bandeirantes foram interditadas para o evento num trecho de mais de 100 quilômetros. Depois da motociata aqui em São Paulo, o presidente Bolsonaro fez uma crítica num discurso aos seus apoiadores sobre uma definição do acordo firmado entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos assistir. O que eu poderia nessa manhã é simplesmente algo inaceitável, inadmissível e inconcebível. O WhatsApp passa a ter uma nova política para o mundo, mas uma especial, restritiva para o Brasil. Isso após uma prova com 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Sobre a fala do presidente Bolsonaro, o WhatsApp diz que não tem nada a comentar sobre esse assunto. A gente aguarda ainda um retorno do TSE. Enquanto isso, eu vou conversar com o Alexandre Borges. Ele segue a postos. Vamos também, Alexandre, com seu comentário a respeito desse discurso do presidente Bolsonaro, que radicaliza no momento de crise no Ministério da Educação. Vamos pontuar. Exatamente. Ele já não é o melhor amigo do TSE, né? Ele bate de frente sempre há tempos com o TSE. Esse é mais um capítulo dessa briga dele com o Tribunal Superior, com as urnas eletrônicas, com a regulamentação das redes sociais. O presidente tem muita dificuldade de ficar no que ele chama de 4 linhas, né? De jogar no jogo da democracia, e ele não esconde isso, né? Ele preferia que as coisas fossem de outra forma. De qualquer jeito, em primeiro lugar, como a gente tem que estar sempre lembrando, o WhatsApp é uma empresa privada e ela está conversando diretamente com as autoridades do TSE, com a Justiça do Brasil, e eles têm todo o direito de fazer isso. Não cabe ao Poder Executivo usar a sua força, sua caneta, seu poder para se meter nessa conversa. Isso é uma intromissão absolutamente autoritária e indevida. Em segundo lugar, a gente também sempre tem que lembrar que a rede social, essas plataformas, elas têm 2 tipos de uso. O primeiro uso é o uso da comunicação interpessoal, para a troca de mensagens entre amigos, parentes, colegas de trabalho, comunicação de pessoa a pessoa. Outra maneira de usar essas plataformas é para propaganda massiva, para o envio de milhares, milhões de mensagens de alguma marca, serviço, produto ou até de políticos. Nesse caso específico, você tem que ter uma regulamentação que seja válida para qualquer veículo de comunicação. Quando é propaganda política, tem que ser transparente, tem que seguir regras, tem que deixar claro para quem está recebendo aquela mensagem que aquilo é uma propaganda e tem que obedecer uma legislação específica. O que acontece, infelizmente, hoje nessas plataformas é que muita gente recebe propaganda como se fosse uma mensagem orgânica mandada por um amigo, mandado por alguém, uma pessoa física que está em casa, que teve uma ideia, que escreveu um texto, que fez um desabafo e está mandando aquilo para um grupo de amigos. Quando você vai investigar, você vai ver que, na verdade, aquilo é um trabalho publicitário, marqueteiro, feito por profissionais, por muita gente, com muito dinheiro envolvido, tecnologia, softwares, para o envio de milhares e milhões de mensagens, dependendo do caso. Então, não cabe a crítica a esse tipo de regulamentação dizer que isso é um atentado à liberdade, quando, na verdade, é apenas aplicar as mesmas regras de propaganda política de outros veículos de comunicação
para as redes sociais quando elas são usadas como veículos de comunicação. Então, não é o caso, necessariamente, de se proibir propaganda política, mas é o caso de identificar a propaganda política e impedir que esse uso massivo seja feito sem regulamentação. Então, que as redes sociais continuem livres para comunicação interpessoal, para comunicação entre amigos, entre familiares, para conversas do dia a dia, entre colegas de trabalho, clientes, fornecedores, mas quando ela é usada como veículo de propaganda, que isso seja claro, transparente e identificado, tanto para quem manda quanto para quem recebe. Ô Alexandre, falando um pouquinho mais do que está por trás, da estratégia, da fala, da narrativa do presidente Bolsonaro, quando ele inflama a sua base novamente com um assunto que já estava um pouco adormecido, né, essa desavença pública com o Tribunal Superior Eleitoral, não só com esse tribunal, mas como outros, mas neste caso especificamente o TSE, o que ele quer dizer ou qual é, no fim, a intenção de Bolsonaro com isso? É uma estratégia antiga, né, dele. Ele diz que, por exemplo, a eleição de 2014 foi fraudada, que quem venceu foi Aécio Neves, não foi Dilma Rousseff. Não há nenhuma comprovação disso, não há nem sequer uma evidência forte que isso aconteceu, é apenas teoria da conspiração. Ele fala que em 2018 ele ganhou no primeiro turno, mas foi alterado o resultado para que houvesse um segundo turno. Então, não é de hoje que ele questiona o sistema eleitoral e, por consequência direta, a própria democracia brasileira. Porque se ele ganha a eleição, ele vai dizer que ele ganhou por uma margem maior, para inflar a sua popularidade, para passar a impressão que ele é mais popular do que seria de verdade. E se ele perde a eleição, ele tem como manter a narrativa para os seus seguidores de que ele foi roubado. E parece aquele torcedor de futebol que, quando o seu time perde, bota a culpa no juiz. Só que o Brasil não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma prova de que o nosso sistema tem falhas, o nosso sistema é constantemente testado em termos tecnológicos, é um sistema muito transparente e o TSE, ao meu ver, de uma maneira muito acertada, inclusive, está chamando observadores internacionais, o que, por um lado, é até vexatório para o país, como se a gente fosse uma república de bananas, mas a gente está chamando exatamente para combater esse tipo de propaganda que é muito deletéria e danosa à democracia brasileira, porque coloca na cabeça de 10, 15, 20% da população brasileira que a democracia é uma democracia de fachada, que os resultados são combinados, como ele sempre diz, por uma meia dúzia de 2 ou 3 ali no TSE e que, na verdade, os resultados são combinados antes e não refletem a vontade da população. Falar isso sem provas ou sem evidências é, no mínimo, uma tremenda irresponsabilidade. E quando lhe convém também, né? Obrigada, Alexandre Borges. Obrigado.